Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de português. Vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês agora um slide sobre os conteúdos que nós iremos trabalhar. Olha só, aula de português, módulo 3, nós vamos das páginas 56 até a 71. E hoje nós vamos começar com mais um assunto interessante, no capítulo 9, acessibilidade para todos. Cada pessoa tem um jeito de se comunicar, de se locomover e de entender o mundo. Acessibilidade significa criar oportunidades para que todos possam fazer as mesmas coisas, cada um à sua maneira. Nós sabemos que, mesmo que existam diferenças, todos têm direitos, né? Iguais. Na outra página, na página 57, tem a perguntinha aí da letra A, né? Descreva o que é retratado nesta imagem. Então, vocês estão vendo aí duas crianças, não é? Compartilhando uma leitura num livro. Um é cadeirante e o outro está junto com ele. Troque ideias com os colegas e com o professor e responda: o que você sabe sobre acessibilidade? E na letra C, qual é a importância de garantir acessibilidade a todos? Isso é muito importante. Todos têm direito, volto a dizer. E agora, aqui na nossa leitura, na página 58, né? Início de conversa. Acessibilidade diz respeito a poder chegar a um lugar ou alcançar algo. Você já presenciou ou vivenciou alguma situação em que não havia acessibilidade? Comente como foi. Leia a história em quadrinhos a seguir e veja como a falta de acessibilidade pode impedir alguém de exercer o direito de ir e vir. Então, nós temos aí os personagens, o Luca e a Marina em A Rampa, né? Mais uma historinha de Maurício de Souza. Inauguração, Livraria do Limoeiro. Venha! E aí vocês estão vendo quando ele chama, né? Para que eles entrem, eles vão ver vários livros, né? Livros com contos de fadas, super-heróis, e eles correram realmente para ver. Olha lá, o Luca, ele é cadeirante, né? E a Marina vai junto com ele. Só que tem um detalhe na página 59, né? Na continuação da nossa historinha em quadrinhos, que é a HQ. Quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Não tinha rampa de acessibilidade, olha lá, para que o Luca subisse. Apenas haviam escadas. A Marina poderia subir, mas e o Luca? Como ficaria? Né? E eles voltaram muito tristes, porque nesse momento nem a pessoa da livraria deu uma solução para o caso. Não é? E aí eles fecharam, o rapaz fechou para o almoço e foi embora. E eles também voltaram decepcionados. No retorno, a pessoa responsável pela livraria, olha lá, levou um tombo numa casca de banana. Boing é o som onomatopeico, são aqueles sons que a gente sabe que aparecem nas histórias em quadrinhos e que querem dizer alguma coisa, né? Então, quando ele caiu, foi o zup, porque ele escorregou, e o bonk, olha lá, ele ficou com o pé quebrado. E agora? Como ele chegaria também na livraria? Como ele iria subir se ele está sozinho? Não tem ninguém para auxiliá-lo? E foi aí então que ele pensou, ele lembrou do Luca, aquele menino que chegou todo contente na livraria, que também não conseguia subir. Então, o que ele fez? Ele foi para casa, pediu que construíssem, né, uma rampa. Então, ele deu uma solução aí para o caso. E fez a reinauguração da livraria, para que o Luca pudesse chegar até os livros, que era o sonho dele. Então, essa historinha muito bem elaborada por Maurício de Souza, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Quem é Maurício de Souza? Ele é o pai da Turma da Mônica. Ele nasceu em 1935, em Santa Isabel, no estado de São Paulo. Em 1959, criou Bidu, seu primeiro personagem.
Depois começou a publicar tirinhas de outros personagens. Surgiu, então, a Turma da Mônica, inspirada em seus filhos. Então, agora tem a interpretação oral, que nós fazemos sempre, né? O que você achou da história em quadrinhos que você leu? Na minha opinião, como professora, eu achei muito interessante, né? Nós temos que mostrar para todos que é importante todas as pessoas terem acesso a tudo, né? Aos shoppings, até mesmo, como eu já falei há alguns dias atrás, o tio Jorge, lá na nossa escola, ele criou uma rampa no banheiro, né? Porque caso tenha algum cadeirante, ele possa ir ao banheiro sem ficar constrangido. No número 2, como você se sente quando visita uma livraria ou uma biblioteca? Eu fico encantada como professora, porque eu me delicio nos livros. Cada livro nos conta uma coisa diferente, não é? Por que é importante haver rampas e elevadores em todos os lugares? Nós já falamos sobre isso também, para que as pessoas tenham acesso, né? A acessibilidade vem da palavra acesso, chegar a algum lugar. Depois vocês vão trabalhar as páginas 62 em diante, né? Aqui já começa a interpretação escrita. Número 1, escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra como é chamado quem tem o mesmo tipo de deficiência de Luca. Então, vocês vão botar a letrinha que começa peixe, abelha, relógio, né? Abelha se repete, peixe repete, lápis, elefante, gato, ioiô, coração e olho. E vão descobrir o tipo de deficiência de Luca, da nossa historinha. Número 2, de acordo com os quadrinhos da página 58, responda as questões a seguir. Letra A. O que a expressão facial dos personagens Luca e Marina demonstra quanto ao que estão sentindo, né? Por que Luca e Marina tiveram essa sensação? Então, eles estavam alegres, né? Eles demonstravam alegria, felicidade, satisfação, né? E depois, o que ficaram sabendo da inauguração da livraria, eles ficaram mais contentes ainda. E o que a livraria desses personagens, desculpa, o que a alegria desses personagens revela quanto ao gosto deles pela leitura, né? Revela que eles gostam realmente de ler. Na letra D, vocês vão ligar cada personagem ao tipo de história que eles imaginaram no início da HQ. Então, vocês têm aí os dois personagens, a Marina e o Luca. E lá, voltando na HQ, tem as histórias de cavalaria e piratas, contos de fadas, contos folclóricos e mitológicos, né? Fadas, mitos, histórias de heróis, contos de assombração, anedotas, tirinhas. Temos muitos tipos de leituras, realmente. E aí vocês vão ver quem imaginou o que encontraria na livraria. E vão ligar, né? No número 3, qual foi a reação dos personagens ao chegarem à livraria? Por que eles tiveram essa reação? Então, eles ficaram surpresos, porque se depararam com uma escadaria, né? E a falta de uma rampa para cadeirantes. 4. No segundo quadrinho, da página 59, Marina aparece olhando para Luca e piscando. O que a expressão de Marina significa? Né? Significa que ela teve o quê, gente? Uma ideia. E na letra B, vocês vão imaginar o que ela poderia dizer nesse momento e escrever no balão a seguir, né? Ela podia dizer, deixa comigo, vou ver o que posso fazer para que ele também entrasse na livraria. No número 5, o que você achou da atitude do dono da livraria quando Marina disse a ele que o amigo não podia entrar na loja? E aí vocês vão ver direitinho, né, o que vocês vão responder, porque cada um tem a sua resposta. Na questão 6, assinale a alternativa correta sobre o que aconteceu com o dono da livraria na hora do almoço. Ele escorregou em uma poça d'água e se machucou. Ele escorregou em uma casca de banana e se machucou. Ele almoçou na livraria e depois comeu uma banana. Então, é só voltar lá na história em quadrinhos para marcar o X. Indo para a página 64, no número 7, observe as palavras a seguir, empregadas na HQ. Zup e bong.
Bonk, né? O que essas palavras indicam na história? Então, aí, a palavra Zukpi indica o som produzido pelo escorregão do dono da livraria, né? Quando ele cai. E o Bonk justamente indica que ele teve uma queda e foi ao chão. Isso aí se chama sons onomatopeicos, tá? São os sons que aparecem nas histórias onde não tem legenda. Letra B. Junte as sílabas de mesma cor e descubra o nome que essas palavras recebem. Em seguida, escreva abaixo. Então, vocês vão ver aí, né, que vocês vão pegar todas as sílabas que estão em vermelho e vão formar a palavra onomatopeia. Questão 8. Após fraturar a perna, o que aconteceu com o dono da livraria? Então, aí sim, quando ele passou pelo mesmo problema, não é? Que havia acontecido com Luca, então ele viu que realmente tinha que ter uma solução, porque todos deveriam chegar na livraria. Então, ele construiu uma rampa para cadeirantes. Número 9. Como Lucas se sentiu no final da história? Né? Porque ele se sentiu muito feliz e satisfeito também, porque ele tinha uma rampa para conseguir chegar e entrar na livraria, que era o que ele mais queria, porque ele adora ler. Na página 65, além de divertir o leitor, qual é o objetivo dessa HQ? Assinale a alternativa verdadeira. Conscientizar o leitor sobre a acessibilidade, conscientizar o leitor sobre a importância da leitura, convencer o leitor sobre os benefícios da banana. Então, a gente já sabe aí que nós estamos falando sobre acessibilidade, né? Ter acesso a. Na questão 11, a HQ que você leu não apresenta falas, apenas imagens. Isso dificultou o entendimento da história? Por quê? Não é? Acredito que vocês não tenham tido dificuldade para entender a historinha, né? Porque as imagens conseguem transmitir a história. No número 12, a HQ, a rampa, foi publicada em um gibi. Desculpa. Vou voltar aqui. A HQ, a rampa, foi publicada em um gibi. Onde mais é possível encontrar histórias em quadrinhos, não é? Então, em jornais, revistas, livros da internet, em dicionários e livros de receitas, em livros de poemas e enciclopédias, né? Então, vocês podem encontrar as histórias em quadrinhos em jornais, revistas, livros, também na internet, né? Qual é o público-alvo dessa HQ? Ou seja, a quem ela é destinada? Gente, é o público infanto-juvenil, né? Muitas pessoas gostam de ler histórias em quadrinhos, principalmente de Maurício de Souza. Lá embaixo está explicando para vocês, né, no quadrinho. Histórias em quadrinhos, HQ. É uma narrativa contada em quadros. Ela apresenta imagens e pode conter falas em balões, e o objetivo principal é divertir o leitor, mas além de humor, também pode conter reflexões, críticas e ensinamentos. Então, isso é muito importante que vocês saibam. E agora nós terminamos a nossa historinha, né, a nossa leitura de hoje, e vamos para a nossa parte da gramática. Hoje nós vamos falar sobre pronomes, né? O que são pronomes? Então, vamos começar na página 67, né? Coloquem a data de hoje lá em cima, não esqueçam também. Número 1, leia o texto a seguir. O nosso livro sempre coloca um texto, né, antes de começar o conteúdo. Luca é um dos personagens da Turma da Mônica. Ele é cadeirante, adora esportes e é muito fã do cantor Herbert Viana, da banda Os Paralamas do Sucesso. Em algumas historinhas em que Luca aparece, são apresentadas situações de falta de acessibilidade que ele consegue superar com a ajuda de seus amigos. Luca ensinou-lhes que sua limitação não é um obstáculo para a diversão. E Herbert Viana também está numa cadeira de rodas, né?
Na letra A, de acordo com o texto, quais são as principais características de Luca? Né? Então, vocês estão vendo aí, e fala sobre as características dele. Então, vocês vão, ele é cadeirante, né? Ele adora esportes e ele é fã do cantor Herbert Viana, certo? Na letra B, diz, ligue as palavras destacadas no texto ao termo a que elas se referem. Então, nós temos aí ele, tá? Lhes. Quando eu digo ele, eu estou me referindo ao Luca. Ele é o Luca. Então, ele é um pronome que vai substituir o nome Luca. Eu posso, para eu não ficar repetindo Luca várias vezes, eu troco pelo pronome ele. E o lhes que aparece lá em cima, ó, Luca ensinou-lhes. Esse lhes quer dizer a eles, aos seus amigos. Então, lhes, seus amigos. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque por um dos pronomes entre parênteses. Substituir é trocar. Então, vocês têm a primeira frase aí. Mônica é amiga de Luca. Eu posso dizer Mônica, ou eu posso substituir Mônica pelo pronome ela. Ela é amiga de Luca. Só que esse ela, vocês vão escrever com letra maiúscula, ok? E vão continuar a frase. Ela é amiga de Luca. Cebolinha e Cascão sempre tentam pegar Sansão. Eu tenho aí dois personagens masculinos, o Cebolinha e o Cascão. Então, eu posso dizer eles sempre tentam pegar Sansão, tá? Na página 68, vamos continuar no número 3. Os pronomes que você empregou na atividade anterior substituíram verbos, substantivos, que são os nomes, ou adjetivos. Verbos são ações, é o que se pratica, tá? Substantivos são os nomes, podem ser nomes de coisas, objetos, ou pessoas, não é? E os adjetivos, que são as qualidades, são as características de alguém ou de algo. Então, vocês vão marcar aí o X, não é? Nos substantivos. Substituiu o nome dos personagens. Pronomes são palavras que substituem substantivos. Eles indicam quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala. Então, vocês têm aí, olha só, os pronomes pessoais são classificados em retos e oblíquos, e indicam a pessoa do discurso, ou seja, de quem está falando, ou seja, a pessoa gramatical. Primeira, quem fala. Segunda, com quem se fala. E terceira, o assunto, então, sobre quem ou o que se fala. Então, vocês têm esse quadro aí, que é muito importante que vocês estudem esse quadrinho, tá? Pessoa gramatical, ela pode ser a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Uma pessoa apenas. Então, eu uso como pronome pessoal reto, eu, tu, ele ou ela. Apenas uma pessoa, tá? E pronomes oblíquos, que também são pessoais, mas são oblíquos. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, consigo. Ou, a, lhe, quando se trata apenas de uma pessoa. Vocês vão ver isso demais quando nós começarmos com os verbos, tá? Temos também a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, eles, do sexo masculino, elas, do sexo feminino. E temos também os pronomes pessoais oblíquos, nós, conosco, vós, convosco, se, si, consigo,
ou ai, os, as, lhes. A segunda pessoa do singular, né, quando nós estamos vendo ali nos pronomes pessoais retos, tu não é utilizado em todas as regiões do Brasil. E a segunda pessoa do plural, vós, também quase não é utilizada no país, tá? Nós e a gente, né? A gente às vezes tem dúvida onde nós vamos empregar o nós e a gente. Quando você quer se referir a você e a outras pessoas, que termo costuma usar? Nós ou a gente? A expressão a gente equivale ao pronome nós, mas é usada em situações um pouco mais informais e no singular, né? Quando a gente está conversando. Agora, quando a gente está escrevendo um texto, então é importante que a gente use o nós, tá bom? Nós somos amigos. Esta frase está no plural, tá? A gente é amigo. A gente ouve muito esse termo, né? A gente é amigo, então, de uma forma mais informal. Mas quando vocês estão escrevendo um texto, é necessário que vocês usem a primeira forma, né? Nós somos amigos. Atenção, hein? Essa expressão é escrita separada. A gente. Agente escrito junto refere-se ao agente secreto dos filmes, tá? Ao agente de viagem. Cuidado. Então, volto a dizer, vocês precisam estudar bastante esse quadrinho aí, tá bom? Então, ficam eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ou, a, lhe. Nós, conosco, vós, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. E nós vamos também falar agora sobre os pronomes de tratamento, que eles são utilizados de acordo com a pessoa a quem nos dirigimos e revelam maior ou menor proximidade, intimidade e respeito, de acordo com as características do leitor ou do ouvinte, de quem lê ou de quem ouve. Veja no quadro a seguir alguns pronomes de tratamento, tá? Então, vocês precisam também estar atentos a esses pronomes de tratamento. Veja no quadro a seguir, então. Pronome de tratamento. Quando ele é usado? Você, quando você tem intimidade com a pessoa, né? Pessoas íntimas. Vossa Excelência. Você vai se dirigir à autoridade do governo. Vossa Majestade, a reis e imperadores, Vossa Alteza, príncipes, duques, Vossa Santidade, ao Papa, Senhor e Senhora, sempre pessoas mais velhas ou a quem queremos demonstrar mais respeito, né? Eu sempre me refiro às pessoas usando o termo senhor ou senhora, independente, tá? Sendo pessoas mais velhas, eu sempre me refiro às pessoas assim, senhor ou senhora, tá? Desde que você se refira com respeito, não é? Também. Atividade número 1. Reescreva a frase a seguir, utilizando o pronome de tratamento de acordo com a indicação da pessoa. Você se hospedará na cidade por uma semana. Se eu estiver falando com uma pessoa idosa, não é? Eu vou dizer, a senhora ou senhor se hospedará na cidade por uma semana. Se eu estiver falando, me dirigindo a um príncipe, né? Vossa Alteza se hospedará na cidade por uma semana. E se eu me dirigir ao rei, Vossa Majestade se hospedará na cidade por uma semana, certo? Então, também temos aí na página 70, que a tia não colocou aqui, tá? É um texto que vocês vão ler sobre como o arco-íris se forma e por que ele tem aquelas cores. Deixa eu voltar aqui com vocês.
Então, vocês também vão trabalhar a página 70, tá certo? Vocês vão ver aqui que tem o texto do arco-íris, olha. Você já deve ter percebido que o arco-íris sempre surge após uma chuva forte. Nesse momento, pode acontecer algo chamado difração da luz. A luz solar, que é branca, passa por gotículas de água que ficaram suspensas no ar e se divide nas 7 cores do arco-íris: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, né? Que são as cores do arco-íris, que nós já vimos em ciências também. Então, nossa aula terminou, tá? Eu espero que vocês façam todas as atividades, todas as folhinhas. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me procurar pelo WhatsApp. Eu gostaria muito que vocês estivessem na aula presencial, mas eu respeito a opinião de cada um. Tá certo? Até a próxima aula. Um grande beijo.